Olá, queridos. Aqui é o pastor Gerson Moraes e nesta oportunidade quero trazer um tema para a nossa reflexão. Este tema com certeza nos ajudará a pensarmos e refletirmos um pouco mais sobre a nossa condição como igreja dentro do contexto da nossa nação brasileira. O nosso tema de hoje é: o Brasil tem que escolher Jesus ou Barrabás. Por incrível que pareça, existem milhares de cristãos no Brasil que estão dispostos de forma consciente ou inconsciente, seja por ignorância ou por capricho, apoiar movimentos ou pessoas que declaradamente se mostram inimigas da cultura e da fé cristã. Se Jesus e Barrabás fossem colocados novamente diante do povo para que o mesmo escolhesse a quem deveria ser solto, parece que milhares ainda hoje escolheriam Barrabás e apoiariam a execução de Jesus, simplesmente por não conseguirem fazer uma leitura correta das Escrituras Sagradas e discernir o que está bem claro diante dos seus olhos. O Messias aguardado, ele esteve entre o seu povo e ele não foi reconhecido naquele tempo e nem foi honrado pelos seus compatriotas. E eles perderam o tempo da sua visitação. O Messias passou entre eles e eles não perceberam. É incoerente com a nossa fé orarmos por um tempo de avivamento, da manifestação do Senhor no nosso país, como temos feito, quando ao mesmo tempo estamos apoiando movimentos e a ascensão ao poder de pessoas que são inimigas declaradas da fé cristã, que estão abertas para a implantação de uma cultura vil no Brasil, que vai totalmente de encontro àquilo que estamos buscando em Deus através da oração. Isso mostra, mais uma vez, que muitas das vezes muitos cristãos no nosso país, estão dispostos a crucificar Jesus de novo e deixar Barrabás livre para promover o caos social. Nenhum político neste país ele deve ser visto como o Messias do povo brasileiro, pois o verdadeiro Messias do povo brasileiro é Jesus, que morreu na cruz para nos garantir a verdadeira liberdade que começa do lado de dentro de nós, nos libertando do poder do pecado, que nos faz livres para amar a Deus e ao próximo. Mas o que precisamos realmente entender é que a nossa luta como seguidores do Messias é promover os princípios do seu reino aqui na terra. Uma vez que acreditamos que tudo é dele, por ele e para ele, como diz lá em Romanos 12:36, então não podemos trabalhar em oposição ao seu reino. E precisamos entender que antes de sermos brasileiros e defensores de alguma bandeira partidária, nós somos filhos de Deus e somos servos do Messias. E precisamos decidir definitivamente se estamos do lado dele ou não. Se vamos deixar o Barrabás de toda sorte de enganos e mentiras à solta por aí e extirpar Jesus da nossa sociedade brasileira, ou vamos ficar ao lado do Messias e lutar pela salvação do nosso povo. Mais do que uma questão política, a realidade do Brasil, assim como de todas as outras nações do mundo, envolve uma guerra entre dois reinos. E nós precisamos ter discernimento espiritual para isso. O reino das trevas e o reino da luz estão num conflito desde que Deus expulsou do céu aqueles que se rebelaram contra ele. Desde que Satanás implementou e orquestrou uma guerra aqui na terra, tirando o homem da presença de Deus. E esse discernimento nós precisamos ter. Sem esse discernimento, o Messias, mais uma vez, ele vai passar desapercebido entre nós. E nós vamos perder o tempo da sua visitação, da sua manifestação no nosso país.
Deus está nos dando uma grande oportunidade de restaurar os muros caídos e reerguer a nossa nação. E talvez essa seja a nossa última oportunidade de nos prepararmos para os tempos difíceis que virão ao mundo neste tempo do fim. Não podemos mudar de fato o que vai acontecer no fim dos tempos, mas nós podemos decidir se no fim dos tempos, como nação, nós vamos estar avivados e vamos estar prontos para lutar até a morte na conquista das almas, ou se nós vamos sucumbir agora mesmo, porque estamos no meio de uma guerra político-social no Brasil, que o nosso inimigo está promovendo em nossa nação, desviando a atenção da igreja, levando-a a lutar por questões meramente políticas, não a batalha da fé, que nos faz lutar por aquilo que é verdadeiramente do interesse de Deus. Durante o seu ministério, tentaram envolver Jesus em questões como essas, que estavam fora do contexto da sua missão aqui na Terra. Mas ele soube separar as coisas e soube lidar com as instâncias do poder a partir de uma perspectiva do reino a que ele pertencia. Todas as decisões e ações de Jesus, no contexto humano e social, foram regidas por princípios e deliberações do reino espiritual a qual ele pertencia. Quando ele estava diante de Pilatos, no momento em que estava passando pelo processo da sua crucificação, ele disse para aquele governador que o seu reino não era deste mundo. E se fosse, ele teria incentivado os seus seguidores ao combate. Ele não incitou os seus seguidores ao combate. Se ele quisesse, ele poderia orar ao Pai e pedir que o Pai enviasse um exército celestial para defendê-lo, para tomar o poder de Roma. Então, este texto, ele não está aqui abrindo precedentes, como muitos pensam e falam, para que entendamos que não podemos nos envolver como igreja nas questões políticas do nosso país. Pelo contrário, está nos mostrando, através do próprio exemplo de Jesus, de que forma nós temos que interferir e exercer a nossa influência neste tempo como filhos do reino de Deus. Assim como Jesus, ele também veio a este mundo e interferiu e influenciou todas as camadas da sociedade, todas as estruturas de poder. O que Jesus estava querendo dizer é que naquele momento ele não veio para assumir o poder político do Império Romano ou de qualquer cidade. O seu reino estava sendo estabelecido dentro de cada um de nós para que automaticamente se tornasse algo visível em todos os lugares. Porque quando Cristo reinar de forma política, se assim podemos dizer, como rei sobre todas as nações da terra, como está predito na palavra de Deus, no seu reino milenar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, todos ingressarão voluntariamente no seu reino. E é por isso que ele precisa começar agora, ser implantado no coração dos homens, para que no futuro eles possam participar desse reino. Então Jesus estava dizendo isso, ou seja, Jesus estava vivendo dentro de um contexto humano, onde os homens estavam governando, muitos de forma errada, pelos princípios humanos, mas ele teve uma leitura correta da sua participação nisso e nunca esquecendo de que ele estava ali para implantar o reino de Deus, tomando as decisões certas. Então, nós também, nós precisamos ter essa compreensão. Porque a partir do momento que nós entendemos isso, nós passamos a entender que o objetivo do reino das trevas no mundo é impedir que o reino de Deus seja implantado no coração dos homens. E para isso, de uma forma muito orquestrada e estratégica, tenta-se extirpar do meio da cultura dos povos toda e qualquer coisa que possa levar o homem ao conhecimento da vontade de Deus para a sua vida e para a sua própria salvação. A cultura do pecado numa sociedade desenfreada,
que vive pela influência do hedonismo, do relativismo e de todas as formas de ismos filosóficos e ideológicos, forja uma geração de pessoas que não reconhecem a existência de um Criador, que é o Senhor de suas vidas. Isso é algo totalmente antagônico a esse tipo de sociedade. E é isso que o reino das trevas busca, abrindo precedentes nas formas de governos de um país, na aprovação de leis e em todas as instâncias das sociedades, com o fim de tornar o reino de Deus ineficaz. Por esta razão, precisamos entender que em cada decisão que tomamos na nossa vida, inclusive na hora de escolher quem irá governar o nosso país, estamos tendo a oportunidade de escolher se vamos abrir precedentes para exterminar Cristo de nossa cultura, deixando Barrabás solto para estabelecer seu domínio, ou vamos estar com Cristo, estabelecendo o seu governo com ampla liberdade no coração do nosso povo. A maior prisão aonde nós podemos ser encerrados está dentro de nós mesmos, numa alma que nega a existência de Deus e passa para a eternidade para viver eternamente longe de Deus. Esta prisão, ela é construída por uma vida de pecados. Somos nós mesmos que decidimos ficar presos pelas grades dos nossos pecados quando somos cegados pelo diabo e passamos a viver na ignorância espiritual. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos, olha só, cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Deus, ou que foram levados a não crer, ou que já nasceram na ignorância. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E o Evangelho, ele traz o quê? Os princípios de Deus, a cultura de Deus para nós. Do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha só, é dessa forma que o diabo age na cultura humana. Mas esse processo, ele começa do lado de fora, de onde somos influenciados pelo meio onde vivemos, que apresentam para nós padrões éticos e morais de vida que iremos absorver como uma esponja e que irá forjar em nós um tipo de caráter e valores que irão nos capacitar a tomar nossas próprias decisões, onde uma delas poderá ser não acreditar que Jesus é o meu Salvador, ou que Deus existe, que Ele é o Criador. E tudo isso acontece como? Tudo isso provém de uma cultura social que é influenciada por atores que disseminam suas filosofias e ideologias anti-Deus e contrariamente opostas à fé cristã. Então, o que nós vivemos hoje em nosso país é algo muito sério e que pode abrir precedentes para um tempo de decadência ou de um grande avivamento espiritual, dependendo do que nós vamos decidir, dependendo das decisões que vamos tomar hoje. Então não é hora de criarmos uma guerra política na sociedade, mas como cristãos, eu estou falando aqui com cristãos, eu estou falando aqui com 86% de pessoas que se dizem cristãs, eu estou incluindo católicos, estou incluindo evangélicos, estou incluindo todos os cristãos. Mas como cristãos, verdadeiramente, precisamos lutar através da oração e de ação contra o reino das trevas, que está por trás dos que exercem autoridade sobre a nação, influenciando-os a criar leis e consolidar no nosso país uma cultura antagônica ao Evangelho e à fé que os brasileiros dizem professar. É por isso que eu estou falando com todos os cristãos. Porque somos nós brasileiros que dizemos que somos cristãos e os índices apontam para 86% da população, ou seja, quase toda uma sociedade. E pensando dessa forma, olhando por esse ângulo, vamos observar que o problema é mais grave ainda. E está
relacionado ao discipulado desses cristãos, a nossa visão sobre o que é ser igreja, corpo de Cristo. Todo ser humano, todo grupo organizado na sociedade e até mesmo no mundo espiritual, tudo parte do princípio de que somos guiados por uma visão. A nossa visão de mundo, de ser igreja, de ser humano, enfim, de tudo, nos diz aonde nós estamos indo, aonde nós queremos chegar, qual o nosso ideal. O grande problema é que a nossa visão ela é muito mais institucional do que espiritual. E como instituição religiosa, só conseguimos pensar a nível de nós mesmos, do nosso grupo religioso, de nosso reino religioso, com interesses particulares que visam sempre projetar nossa instituição religiosa no meio onde estamos inseridos, em nome de uma fé que dizemos ser bíblica, mas que na verdade está adaptada e personalizada aos nossos próprios ideais e não aos ideais de Deus. Então nós não conseguimos sonhar juntos e trabalhar juntos em uma mesma direção por termos uma nação de fato cristã que pelo menos ame a Deus e ame ao próximo. Então, na verdade, nesses aspectos nós precisamos estar juntos, sejam católicos, sejam evangélicos. Então, como eu falei também que isso tem a ver com o discipulado, o discipulado ele estabelece as bases dos princípios e valores que geram a nossa visão. Né? A visão certa para o corpo de Cristo, levando-o a exercer a sua missão. Estou falando do corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo. A exercer a sua missão de forma plena, em conformidade com a vontade de Deus. Então, essa premissa ela é fundamental para chegarmos à conclusão que as nossas lideranças cristãs precisam voltar aos trilhos do verdadeiro discipulado cristão, que conduzem a igreja como corpo para um mesmo destino na sociedade, que é ser a resposta de Deus para esta mesma sociedade, levando-a a exercer o seu sacerdócio como corpo de Cristo de forma relevante e transformadora, estabelecendo os fundamentos seguros da fé do seu povo, que declaradamente se diz cristão. Então, nós chegamos à conclusão que a falta de um verdadeiro discipulado e a ação conjunta da igreja visando objetivos comuns no exercício da sua missão básica, na condição de corpo de Cristo, dentro do contexto da nossa sociedade brasileira, ou até mesmo em qualquer lugar onde a igreja esteja atuando, e não apenas como instituições religiosas independentes, essa falta de um verdadeiro discipulado, de uma ação conjunta, tem aberto uma lacuna no meio de nosso povo brasileiro que se diz cristão, evangélicos, católicos, para essa disseminação do engano de Satanás, fazendo com que esses mesmos cristãos, que se declaram cristãos no senso do nacional, né, dizendo qual é a identidade do seu povo, né, e que vão à igreja cumprir todos os domingos ou todos os dias da semana em que vão às suas reuniões, cumprir as suas obrigações religiosas, apoiem projetos de leis e a candidatura de pessoas que depois vão abrir as portas para tudo que é contrário à nossa fé. Ou seja, nós estamos dando corda ao nosso inimigo, Satanás, para nos enforcar. E mais que isso, enquanto declaramos que somos cristãos no senso, estamos dizendo que Barrabás deve ficar livre, cometendo injustiças, e Cristo tem que ser extirpado da nossa sociedade. A imaturidade da igreja está gerando no nosso país uma geração de cristãos que desconhece sua fé, que perderam o senso de missão, né? Desconhece a sua missão e que estão se autodestruindo pensando que estão fazendo bem e não mal para o seu próprio povo. Como verdadeiros cristãos, precisamos ser orientados pela palavra de Deus,
identificar que ações e deliberações vindas das instâncias do poder abrem ou fecham as portas do reino de Deus em nossa nação e fazer frente ao que é nocivo à nossa sociedade. Precisamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado de viver numa democracia antes que o vento sopre contrário e passemos de uma forma de governo para outra que escancare as portas do inferno e venham tolher nossa liberdade, como lá na Coreia do Norte, que um dia foi uma nação aberta para o evangelho e hoje está em primeiro lugar no ranking dos países que mais perseguem cristãos no mundo, inclusive os sentenciando à morte por causa da sua fé. É bom que fique claro uma coisa, já encerrando esta palavra, que cada povo decide o rumo que quer dar para o seu país enquanto tem liberdade para isso. Uma vez que perdendo a sua liberdade, só através de uma revolução e geralmente de uma guerra sangrenta poderá restabelecer a sua liberdade. Então a minha palavra para esta nação brasileira, que tem 86% da sua população cristã, você precisa escolher. Você precisa realmente se posicionar. Jesus ou Barrabás? Qual vai ser a sua escolha? Deus abençoe a sua vida e que você possa se deixar orientar por Deus para fazer as suas escolhas. A sua escolha certa e fazer isso com ações e atitudes todos os dias. Deus abençoe você, em nome de Jesus.